Eu vou fazer um resumo do momento econômico e me dá seu parecer, Fábio. Você falou de produtividade. O atual governo está falando em escala 6x1. Não consultou ninguém. E está defendendo uma pauta que é meramente eleitoreira de uma deputada pouco expressiva e que também assumiu que não tinha consultado setores econômicos, não tinha feito estudos de impacto. Os estudos que foram feitos recentemente, por exemplo, pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, está se falando em escala 6x1, fim da escala 6x1, sem levantamento prévio, sem análise, sem conversar. Os juros altos estavam, digamos, prontos para cair no começo do governo Lula. Lula fazia toda aquela verborragia contra o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto à época, ou seja, aumentou o endividamento do país, aí vou a outro ponto, o endividamento só cresceu. Nós temos 3 anos de déficit fiscal primário no governo, e é um déficit ruim, porque é um governo que é cada vez mais, ou melhor, menos eficiente. O governo está preocupado com essa situação? Não me parece preocupado. Ou seja, eu tenho um nó, porque eu também não preparei o país para ser mais bem educado e atender ao mercado de trabalho para, de novo, ser mais produtivo. Nós estamos pagando a conta alta dessa leniência, dessa complacência com erro? Você colocou alguns pontos interessantes, Piotr. Quando a gente fala de queda de juros, né, o país, de fato, ele poderia talvez ter tido uma trajetória de queda de juros anterior à que está sendo divulgada e que pode provavelmente acontecer aí a partir da próxima reunião do Copom. Ela não aconteceu por 2 motivos. O primeiro foi porque nós, de fato, tivemos uma dificuldade para debelar a inflação, levá-la, né, para o próximo ou abaixo do teto da meta, para o centro da meta jamais conseguimos fazer há muito tempo, né? Não conseguimos, fazer há muito tempo, mas abaixo do teto da meta, que é uma obrigação do Banco Central, isso não foi obtido e o Banco Central se vê obrigado a usar, né, na sua política monetária uma elevação de juros para levar a inflação para baixo. É uma obrigação diretiva, né, do Banco Central. Mas não só isso, e aí entra no assunto que você mesmo colocou. O déficit público é um segundo componente que dificulta a queda dos juros, porque ainda que você derrube a inflação, um aumento no déficit faz com que o país tenha que necessariamente arrecadar mais dinheiro, financiar-se, pedir mais dinheiro, e se pede mais dinheiro, ele se torna alguém mais propenso a não pagar isso e faz com que o mercado, percebendo esse movimento, cobre um juros maior, cobre um spread maior para poder financiar essa dívida do governo. E é isso que vem acontecendo. O governo, apesar de bater recordes de arrecadação, vem batendo recordes ainda maiores de gasto público. Sim. E esse gasto público maior faz com que o mercado perceba que o governo não terá condições, se isso continuar, de pagar esses títulos todos que emite. E cobra mais juros por isso. Aumenta o cupom de juros. Então, ainda que a inflação, e nós conseguimos chegar, né, arduamente abaixo do teto da meta no final do ano, ele não está sendo suficiente para derrubar a taxa Selic rapidamente, porque o déficit permanece. Não só permanece, como dá sinais de que continuará alto, né? O governo não modificou a sua política de gastos, não modificou a sua política de governo no sentido de trazer um nível de gastos inferior que faça com que então o mercado sinta, olha, dá para eu bancar juros, né, dá para bancar uma dívida com um juros menor. Então, essa situação provavelmente vai seguir ainda por mais alguns meses até que a gente consiga, com a reforma tributária, aumentar ainda mais a arrecadação. Olha que coisa perversa, né? É extremamente perverso. Piotr, porque provavelmente a gente deverá ter aí a partir de 2030 ou 2031, segundo os cálculos, uma estabilização na dívida pública, mas não por conta da queda de gastos, mas sim pelo aumento abusivo de arrecadação.